Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Mas antes de falar alguns dos motivos pelos quais vocês deveriam dar uma chance a esse livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. A Mariana Salomão Carrara é uma autora contemporânea brasileira. Esse é o meu primeiro contato com uma obra escrita pela autora, mas eu já ouvi muita gente falar positivamente sobre a escrita dela, sobre outros livros que ela já lançou, mas eu confesso que Não Fossem as Sílabas do Sábado sempre figurou ali entre os meus principais interesses do que ela apresenta aí como narrativa, mas eu acredito que ler esse livro, já falando assim na introdução, me fez querer conhecer um pouco mais sobre as outras obras que a Mariana já lançou aqui no Brasil. Esse livro, no caso, ele foi publicado pela editora Todavia, a Mariana Salomão Carrara, que já foi finalista do Prêmio Jabuti, e com esse livro aqui, ela acabou ganhando o Prêmio de Literatura em São Paulo. Eu vou deixar o nome do prêmio aqui certinho. Então, como porta de entrada, eu acredito que o primeiro grande ponto que eu poderia dizer sobre esse livro, que ele é uma porta de entrada muito eficiente para o que a Mariana Salomão Carrara apresenta, isso tendo como ponto de partida alguns dos vídeos que eu já assisti falando sobre a obra dela. Então eu acredito que, assim como eu comecei por Não Fosse as Sílabas do Sábado, você também pode começar, que você vai conhecer um pouco do modus operandi dela enquanto autora e principalmente se apaixonar pela escrita e por toda a sensibilidade que ela traz dentro desse livro especificamente. Dando uma sinopse muito breve sobre Não Fossem as Sílabas do Sábado, aqui nós somos apresentados principalmente a Ana, que dentro de um episódio bem trágico que acontece com o marido dela, ela acaba ficando viúva, né? O marido dela perde a vida. Eu não vou falar aqui da forma que isso acontece, mas a Ana, durante a perda do marido, ela está grávida, então ela acaba conhecendo aí nesse intervalo, até porque a Madalena, inclusive o marido da Madalena, também é vitimado no mesmo acidente que tirou a vida do marido da Ana. Então, ao longo do livro, nós acompanhamos esses entrelaços entre a vida da Ana e a vida da Madalena. O que pode, de primeiro ponto, que para a discussão, é como essa relação das duas personagens vai se desenvolver ao longo do livro, ainda que é algo que pode acontecer, mas talvez ali seria uma coincidência ou algo ou aquilo de você estar, né, no lugar errado, na hora errada. Então, esse é um ponto de partida muito interessante do que a Mariana Salomão Carrara traz para essa narrativa. Mas, obviamente, que é muito importante falar que esse livro, de uma forma muito cuidadosa, e isso eu vou falar um pouco mais para frente, ele vai tratar sobre luto. Então, ele tem aqui, na minha visão, estágios diferentes de como as pessoas acabam lidando com a perda das pessoas. Então, aqui nós temos dois entes queridos, né? A Ana, que está grávida e vai se ver aí em meio a essa situação de ter que cuidar da filha sozinha, ainda que ali dentro, né, do desenvolvimento do livro, um ou outro personagem vai sendo inserido para que esse momento não seja tão solitário, mas ainda assim ela não vai poder contar com a ajuda do marido que ela perde. Mas isso é entrelaçado com a vida da Madalena, que acaba perdendo o marido no mesmo acidente. Então o livro conduz
essa espécie de coincidência que é conectada por uma grande tragédia e que, de certa forma, vai unir aí tanto Ana quanto Madalena. Dentro de uma perspectiva de primeira impressão, Não Fossem as Sílabas do Sábado é um livro que surpreende de certa forma. Eu tenho um certo, não problema, mas acaba que ou autores ou livros que entram numa espécie de hype assim no mercado nacional, eu acabo deixando abaixar um pouco para ir ler depois e conhecer de fato esse autor ou autora que está fazendo tanto sucesso, talvez ali naquele momento que está todo mundo falando sobre o mesmo livro, eu acabe não tendo uma experiência de leitura tão interessante como eu teria do que eu considero para mim como premissa de poder ler, então assim, de período, mas sempre me chamou muita atenção que pessoas que eu acompanho e que, não que eu tenha o gosto literário parecido, mas que eu gosto de ver, né, as impressões de leitura, sempre falam muito bem da escrita da Mariana Salomão Carrara, e isso você consegue muito bem perceber aqui nesse livro. Eu acho que você dizer, por exemplo, que você lê um livro em um dia ou 2 dias, ou sei lá, você leu em um final de semana, isso muitas das vezes pode até tirar a magia de, assim, da leitura de quem quer ler, porque acaba é, achando que o livro pode ser uma leitura rápida, ou às vezes uma leitura que não tem profundidade, ou que o tema não é tão bem estabelecido. Não que isso tenha alguma relação científica, mas eu acho que aqui, em Não Fosse as Sílabas do Sábado, nós temos um livro que ele tem o seu desenvolvimento que nos leva a simplesmente querer devorar o livro, e isso é um primeiro ponto de atenção, porque aqui nós não temos uma trama que é feliz, assim, pelo menos não é que é um livro triste, mas aqui a gente está falando de certa forma de luto. Obviamente que a Mariana trata isso de uma forma sensível e muito particular à escrita dela, mas nós não podemos esquecer que são relações humanas e perdas de entes queridos, então pessoas que você não estava esperando que você não pudesse contar mais com elas, então ela vai traçando essa linha do tempo e principalmente mostrando como Ana e Madalena vão passar a lidar com as suas respectivas perdas. Dentro de um contexto geral, eu acho que o que mais me chama a atenção e Não Fossem as Sílabas do Sábado é a profundidade de como os assuntos e as tramas aqui elas são desenvolvidas. Eu não tenho, né, gabarito técnico para dizer, mas não é que a escrita da Mariana Salomão Carrara ela é poética, porque às vezes você percebe isso à medida que você vai lendo o livro, mas ela tem uma sensibilidade, ela tem uma escrita muito envolvente, então à medida que você vai acompanhando essa história, que ela não é feliz, obviamente, mas o livro ele não tem esse tom assim tão pesaroso. Eu acho que a Mariana ela segue por um caminho de muito respeitoso, mas que vai tratar aí sobre outras nuances das relações humanas que eu particularmente não vi em outros livros. Eu li poucos livros que tratam sobre esse assunto, sobre luto, mas eu sempre vejo muito pela perspectiva da emoção explodindo, sabe? Então acho que aqui ela traz uma coisa mais, apesar de sensível, muito mais palpável, e é por isso que eu acredito que sempre que eu vejo alguém falando sobre esse livro ou sobre outros livros da Mariana, é sempre tocando principalmente na forma com que ela conduz os seus personagens. À medida que você vai avançando no livro, você percebe claramente a sensibilidade, como esse livro é intimista e como
a escrita da Mariana é envolvente para apresentar esses personagens. Às vezes o que me falta em relação ao livro e um ponto de atenção é que eu teria gostado um pouco mais do que eu gostei, porque eu gostei muito desse livro, mas se eu tivesse a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da trama sob a perspectiva tanto da Ana quanto da Madalena, não focando, por exemplo, mais uma personagem ou focando mais que fosse 50% de cada, já que nós temos, né, dois traumas, nós temos é, o marido da Ana que perde a vida de uma forma e o marido da Madalena que acaba perdendo a vida de uma outra forma. Então, essas nuances, eu acho que nós acompanhamos muito mais da Ana do que da Madalena. Então, eu não sei se fosse ali 50-50, se a minha experiência teria sido ainda melhor do que foi com essa obra da forma com que ela foi estruturada. Eu acho que não é um ponto negativo, mas é talvez um ponto de observação de como eu, leitor, gostaria de ver talvez uma segunda versão do livro, mas não é criticando, por exemplo, a decisão da Mariana de fazer isso, porque você acaba entendendo todo o contexto que ela, que ela busca com esses personagens, mas seria um adendo. Quando você finaliza Não Fossem as Sílabas do Sábado, é difícil você não chegar a uma conclusão assim de como a Mariana ela respeita tanto os seus personagens, obviamente são personagens ficcionais, mas principalmente o leitor, porque aqui eu sempre vou me lembrar desse livro como uma opção de leitura para como tema principal relações humanas e principalmente falar aí sobre o luto de uma outra perspectiva. Então eu acho que ela une muito bem essa questão da ficção com se manter sensível aos seus personagens que você está criando e principalmente aos leitores que vão embarcar nessa leitura, porque pode ser, eu não estava passando por nenhum período de luto quando li esse livro, então não sei se eu estivesse de luto, essa leitura acabasse me impactando muito mais ou me pegasse de uma forma totalmente diferente, mas eu acho que se você ler esse livro passando por qualquer espécie de luto, eu acho que ele vai acabar te impactando muito mais e você vai perceber o quão sensível a Mariana foi em tratar todas as questões é, que são pertinentes, né, às relações humanas nesse livro de uma forma tão competente e tão respeitosa. Bom, então é isso, eu não preciso nem dizer que fica a recomendação de Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Esse livro aqui foi uma excelente porta de entrada para as outras obras que ela escreveu, que com certeza eu vou ler no futuro muito breve. E fica a recomendação, principalmente para você que busca um livro que trata sobre luto, ou se você quer ler algo de uma autora brasileira, acho que Não Fossem as Sílabas do Sábado é realmente para você. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Se você já leu esse livro, deixa nos comentários a sua impressão. Se você pretende ler, também deixa aí as suas expectativas em relação a essa leitura. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos aqui do Recomendo Ler até o final e até o próximo.